os controles em cima desses aspectos. O SCM não tinha regulamento de qualidade, o SCM não tinha acompanhamento de uma série de itens, passou a ter, alguns vão entrar em vigor, né, que é um novo regulamento de qualidade, vai entrar em vigor aí mais adiante. Para as empresas com mais de 50 mil clientes, as metas de qualidade estão valendo, para as empresas menores não estão valendo as metas, mas o sistema de informação vai estar valendo também. Você vai ser obrigado a coletar essas informações para a Anatel do mesmo jeito que as maiores. Tá? Bom, e o interesse restrito aí sim é serviço de cunho limitado, um serviço de caráter privado, serviço prestado para grupos de usuários fechados. É aqui que se encaixa o atendimento corporativo. Tá? O melhor exemplo desse serviço aqui, eu acho que eu podia ter com você, é o seguinte: é serviço de interesse restrito, né, limitado privado, o serviço da Nextel, o serviço de rádio da Nextel. A Nextel não pode vender seu serviço como vendem as empresas de telefonia móvel celular. Ela só pode comercializar o seu serviço para pessoa jurídica. Tá? E caracteriza esse grupo fechado de uma certa forma, tem uma tarifa específica quando esse grupo está fechado. É uma particularidade. Então isso pode ser interessante, isso é importante para você pensar o seu negócio. Tá? Você escolhe para onde você quer ir, para o varejo ou para uma coisa mais seletiva. Bom, outra coisa que também a gente repete aqui, mas é só para vocês lembrarem, existe uma exceção que foi introduzida pela Anatel ao longo do tempo, que é uma licença específica para prefeituras. Principalmente quem é do interior fica sempre preocupado quando vê isso, porque assim, a prefeitura pode tirar uma licença de serviço limitado privado e prestar serviço na cidade. Mais ou menos. Ela pode tirar uma licença para fazer aquilo que a gente chama de serviços da prefeitura para os munícipes. E é serviço gratuito. Não é internet grátis. Tá? Não é internet gratuita. A descrição do serviço é um pouquinho diferente disso. O modelo é uma estrutura de rede para permitir que o município acesse o serviço da prefeitura. Tá? Essa pode ser gratuita. Deve ser gratuita, aliás. E a prefeitura, para fazer isso, tem que montar uma empresa, tem que se organizar, tá, para prestar esse serviço. Por que é serviço limitado privado? Porque é para um grupo fechado de usuários, para os munícipes. Se você tiver de passagem no município, você teoricamente não pode usar esse serviço. Tá? Tem uma série de complicadores, mas eu sempre lembro porque existe essa licença, várias prefeituras tiraram essa licença, várias estão com problemas por terem tirado a licença. E acho que vocês poderiam ser uma solução mais adequada para esse processo todo. Tirar a licença na Anatel não é mágica, é muito fácil. Tá? A gente conhece, muita gente trabalha auxiliando na obtenção de licenças dentro da Anatel. Nós mesmos auxiliamos algumas empresas na preparação da documentação, mas a nossa recomendação é sempre a seguinte: vocês devem tirar a licença junto da Anatel. Vocês devem participar do processo, porque vocês assinam todos os documentos, vocês se responsabilizam pelo projeto técnico que é apresentado, pelas declarações que são dadas e pelo termo que é assinado. A gente já encontrou provedor que tinha licença e nunca tinha visto o projeto técnico que tinha sido aprovado na Anatel. Com as regras que vêm sendo aperfeiçoadas e com a atuação da Anatel, isso leva certamente a problemas no futuro. E como eu disse, não é nada muito complicado a obtenção da licença. Mas tem um item que eu vou mencionar até porque apareceu na questão. A Anatel, para dar uma licença, ela faz algumas análises que são objetivas. Tá? E aí vem a qualificação técnica, econômica e financeira e a regularidade fiscal como elementos essenciais. Detalhe: serviço de telecomunicações, quando você pede uma licença de interesse coletivo, não tem sentido ser uma atividade secundária de uma empresa. Se é um serviço de interesse coletivo, um serviço de interesse público, não tem sentido que uma empresa o exerça em caráter secundário. Tá? Então, normalmente, a empresa de telecomunicações é criada para prestar o serviço de telecomunicações. Não é o inverso, não. Tá? A gente sempre recomenda, para quem nos conhece, sabe? A gente recomenda que a empresa para tratar de telecomunicações seja uma empresa específica voltada para telecomunicações. Tributariamente existem implicações,
a fiscal é bastante grande e a regulatória também. E você tem enorme, é muito difícil, tá, para quem é lucro presumido ou para quem está no Simples, comprovar as separações. Lembra que o fisco adota a medida que ele achar conveniente e cabe a você provar o contrário. Tá? Então, para quem faz Simples ou lucro presumido, não tem prova contrário, vale a palavra do fisco. Tá? É terrível isso, mas isso a gente vê acontecer. Então, é muito importante a separação da atividade. Como eu disse, não é nada complicado. As pessoas acham, às vezes, que ter dois CNPJ é muito difícil, mas é muito mais fácil gerenciar as coisas assim, gerenciar tudo junto. Tá? Então, como eu disse, tirar a licença está fácil. Era fácil tirar do SCM, ficou fácil tirar do STFC e agora ficou fácil tirar também para serviço de TV por assinatura. Tirar a licença fácil não significa que é fácil operar o serviço. Muito pelo contrário. O SCM, que era o primeiro, né, ficou mais complicado, tem mais regulamentação. O STFC sempre teve muita, tem um pouquinho mais hoje. E o SEAC tem tanta regulamentação quanto tinha o STFC e o SCM. Tem método de qualidade, tem uma série de regulamentos que tem que ser cumpridos, iguaizinhos os outros. Qual é a tendência? Unificar a licença. Não existe mais uma licença específica para o serviço. Você é um prestador desse serviço de telecomunicações. Diz qual é o que você vai fazer. Ou quais você vai fazer. O que significa isso? Você vai ser tratado da mesma forma, independentemente do serviço que você presta. Quando a gente diz isso, é assim, não é para menos regulação, é sempre para mais regulação. Tá? Então, tirar a licença não é um obstáculo, eu volto a dizer, acho que isso é o menor problema. O maior problema é você estruturar seu negócio e saber o que é que você vai fazer com essas licenças, o que é que você vai conseguir obter delas. Não vou falar de todas elas, vou falar só do que está mudando, né, do que está acontecendo. Então, o primeiro aqui é o SEAC, o tal do Serviço de Acesso Condicionado, que é o serviço que substitui os serviços de TV por assinatura que existiam antes. Tá? Bom, ele substitui TVC, MMDS, DTH, TVA, né, todo mundo. O que significa isso? Que as regulamentações desses outros serviços migraram para dentro da regulamentação do SEAC. Ele não ficou mais simples, ele ficou bem mais complicado. Tá? Porque o DTH, que não tinha determinadas imposições da TV a cabo, ganhou. A mesma coisa do MMDS, a mesma coisa do TVA, e a TV a cabo ganhou algumas implicações adicionais também. Tá? Um problema com esse serviço sério, né, e eu alerto a vocês, é o seguinte: esse serviço não é regulado só pela Anatel. Esse serviço é regulado pela Anatel e pela Ancine. Vocês vão responder a duas agências reguladoras e não a uma. A Anatel cuida daquilo que se convenciona chamar de distribuição, e o restante do serviço, o restante da cadeia de valor, quem cuida é a Ancine. Tem pouca regra da Ancine no ar, as regras vão ser colocadas ainda, mas a visão da Ancine é que esse serviço é um serviço de interesse público, um serviço extremamente importante, que não pode competir com a TV aberta, que ao contrário tem que apoiar o desenvolvimento da TV aberta e apoiar o desenvolvimento de uma série de coisas. Então, imposição de canais obrigatórios, que era uma coisa que existia na TV a cabo, é uma regra que certamente a Ancine vai bater bastante forte. Discriminação dentro dos pacotes, tipo de pacote a ser fornecido, facilidade de bloqueio para o usuário, a lista é bastante extensa. Então, o serviço não deve ser um serviço muito simples de ser operado pelas responsabilidades que tem. E tem uma característica: exige-se que o centro de gerência esteja no país. Por quê? Isso tem um vínculo com a Constituição. Tá? Existe a responsabilidade civil que vai ser atribuída ao operador desse serviço pela distribuição de conteúdo. Tá? Esse vínculo não é só prestação de serviço de telecomunicações, não. Se tiver alguma coisa na programação que você está distribuindo que não seja conveniente, ou uma programação que deveria estar bloqueada e você distribui, isso acaba se refletindo sobre a empresa que presta esse serviço. Então, é um serviço mais regulado. As tecnologias, apesar da lista de parecer ser grande, na verdade tem duas que funcionavam: o satélite e o cabo. Né? O MMDS, a maioria vai ser devolvido por causa do leilão de 2,5 GHz, que a gente vai falar daqui a pouco. E a TVA, eu diria a vocês, é uma coisa que
a Anatel não conseguiu ainda saber como é que ela desmancha, mas a TVA é uma mistura de TV aberta com TV por assinatura, ficou uma coisa confusa, é um elemento muito particular. Tem poucas outorgas, as outorgas estão todas nas mãos das grandes radiodifusoras, então não é preocupação nesse momento, até porque ele não tem nem muito espectro, nem muita capacidade de fazer nada. Então sobram basicamente duas coisas, satélite e cabo. Tá? Óbvio que o SEAC não interfere em absolutamente nada na prestação do satélite, até porque as regras que o satélite seguia eram bastante detalhadas. Trouxe alguns probleminhas adicionais que eu vou mencionar, mas que dentro da estrutura de satélite tem como ser resolvido. Para o cabo, ela traz muitas inovações e elas são bastante delicadas e complicadas. Uma delas é que a unidade decodificadora vai ser comprada pelo usuário. Né? O cara pode ir na padaria e comprar uma unidade decodificadora e ligar na sua rede. Então, aquela caixinha sintonizadora bonitinha, controle remoto, que é fornecido por quem presta o serviço, está se desaparecendo. A Anatel resolveu desvincular essa unidade e deixar que o cliente compre isso em qualquer lugar. Cria um problema porque aparece uma interface que ainda não está definida, tecnicamente, e aparece um equipamento que você é obrigado a aceitar na sua rede, tá? E a gente não sabe quantos vão existir, 1, 2, 3 ou 10, tá? Vão lhe dar uma dor de cabeça. A situação desse mercado, ele cresce muito na área satélite, na área cabo, o crescimento se deve mais à expansão que a NET andou fazendo por conta de outros serviços, não especificamente do serviço de TV a cabo, mas são as duas tendências efetivamente que estão no ar. Quando se discutiu lei, se discutiu tudo, o que o governo ficou de olho e o que o governo espera fazer é aproveitar a TV a cabo e montar a meta de compromisso para poder botar a banda larga para a população na área de TV a cabo. Tá? Então, tudo aquilo que não for satélite, for usar uma tecnologia terrestre, provavelmente terá compromisso de abrangência, terá compromisso de cobertura, tá? E eventualmente até compartilhamento de infraestrutura para a banda larga. Então, o SEAC não sai tão baratinho quanto a licença aparece. Tá? Dentro do serviço, falando rápido, o que saiu depois da consulta pública? Tá? Simplificação na apresentação dos projetos, se é que você pode chamar de simplificação, mas é uma planilha que você tem que montar. Você monta um projeto só, isso deve acontecer para todos os serviços. Na maioria dos serviços você faz um projeto básico e depois você faz um projeto técnico de instalação. Agora vai fazer um projeto só. Aliás, porque não tem sentido fazer dois. Tá? Nada de muito novo. O nível de detalhe aqui é que é interessante, porque você vai detalhar a construção da rede. Tá? Você vai detalhar quantas unidades você tem, por onde você vai, como é que você faz a distribuição, número de POPs, etc. Melhor caracterização da interação com a unidade decodificadora, porque a unidade decodificadora tem que servir para o cliente ter uma certa interatividade com o serviço, bloqueio de canal e algumas outras coisas que apareceram na regulamentação. O cliente pode bloquear canais, tá? Se ele quiser. Atividades exercidas do prestador agora em território nacional, sobreposição de outorgas, tem um período para consolidação, apertar o prazo para a turma de TV a cabo se mexer. Situação, né? Vocês veem isso. Se o regulamento SEAC fosse bom, não precisava dar prazo para o pessoal sair da regulamentação TV a cabo. Se botou prazo aqui, é porque esse aqui é pior do que o anterior, e o cara tem que ser forçado a migrar para cá. Tá? Não adianta ter muita dúvida disso. Simplificação do procedimento de licenciamento de estações. Eu não acho que a simplificação é autocadastramento. É o maior risco no licenciamento de estações. Autocadastramento é um critério que a Anatel tem adotado, entendendo que todo mundo sabe o que é cadastrar uma estação, aliás, sabe o que é estação e tudo mais, apesar de não ter regulamento nenhum específico dizendo o que é isso para o SEAC ou para o SCE. Só existe isso para o STFC. Tá? Então, cada um cadastra aquilo que acha e depois vê o que acontece, né, com a avaliação da Anatel. Uso eficiente do espectro, a regulamentação já está editada, é para a turma não ficar segurando o espectro sem uso, né? Na verdade, para aquilo que seria mais um MMDS, aí, especificamente teria a ver com isso.
Elegibilidade na oferta, políticas públicas, na verdade, é porque aqui vai aparecer a mãozinha do governo de PMDL, oferta de banda larga, oferta de pacotes baratinhos para a população de baixa renda, outras coisas, que é o tal do plano de serviço básico que esse serviço vai ser obrigado a oferecer. Classificação indicativa, suspensão de canais, descontos, tudo isso está tratado dentro da regra, que não existia para a TV a cabo, nada disso existia para a TV a cabo. Está tratado dentro da regra, que dá uma engessada bastante grande no seu modelo de negócio. Entrega de sinais das programadoras de canais obrigatórios, compartilhamento de custos. A TV a cabo tinha, historicamente, o seguinte: onde é que você tem TV a cabo? Onde é que se tinha normalmente TV a cabo? Onde o sinal da TV aberta era ruim. Tá? A ideia era, você fazia TV a cabo, o sinal da TV aberta era ruim. Aí o pessoal inventou carregar o sinal da TV aberta no cabo. Então, a Globo foi a primeira a estimular isso. Então, o cara bota o canal da Globo no cabo. Ele é um canal da TV aberta carregado no cabo. Então, essas coisas permaneceram no regulamento SEAC. Você vai continuar carregando canais da TV aberta no cabo, obrigatoriamente. Tá? Para que o cabo não tenha um diferencial de prestação de serviço sem levar aquilo que é canal de TV aberta, que devia estar coberto. Entre aspas, vocês serão, quem tiver SEAC, será um distribuidor da TV aberta também. Com a TV digital tem outros motivos que levam a essa ideia. Ordem sequencial dos canais, apresentação de justificativa de dispensa, porque existe uma forma de apresentar que está sendo padronizada. O pessoal está com tanta vontade de fazer padrão que vão padronizar a distribuição dos canais. Quer dizer, o canal da TV Justiça vai ter o mesmo canal em tudo quanto é lugar do país, porque senão um põe o canal X, outro põe o canal Y, e o cliente não sabe achar o canal da TV Justiça. Então o pessoal quer achar tudo no mesmo lugar, tudo bonitinho, mais padrão para ser usado. Dá para dispensar canal obrigatório? Dá. Se a tecnologia, se o impacto econômico, tem uma série de coisas que podem ser levadas em conta, mas, de novo, você prova para a Anatel que a dispensa é possível. Inexistência de rede para entrega de programação, você pode ser um SEAC que não tem rede. Você pode ser uma programadora que tem a licença do SEAC e não tem rede. Então você pode contratar terceiros para distribuir o sinal. Esse terceiro não é prestador do SEAC. O prestador do SEAC continua sendo quem tem a licença. Você usa o meio do terceiro para distribuir. Não é aluguel de licença, tá? É contratar mesmo uma rede de um terceiro para distribuir um sinal de uma programadora. O contrato é específico, vai ter homologação da Anatel, etc. Estação de capacidade reduzida de canais foi uma particularidade que apareceu por conta de poder abranger uma vasta gama de tecnologias, aí no caso do SEAC. Então, tecnologias que o número de canais que você possa carregar seja limitado. E isso causa uma restrição ou para carregar canal obrigatório ou para carregar canais outros de programação normal. Tá? E a outra definição importante é tal do impacto econômico significativo, que é você ter uma dificuldade em carregar canais obrigatórios dentro da sua modelagem. Tá? Esses elementos são os que são avaliados aí para saber se você pode ser dispensado de canal obrigatório ou não. Eu, particularmente, não gosto muito desta opção, porque eu acho que ela vai trazer distorções no mercado muito fortes. Bom, a outra coisa é isonomia, tratamento de todo mundo. Você, na verdade, tem um preço para distribuir. Você tem que ter esse preço, tem que ter esses contratos de distribuição são obrigatoriamente agora transparentes, não eram na TV a cabo, passariam a ser agora. E isso quer dizer que qualquer um que queira usar a sua infraestrutura vai pagar esse preço. Se você tiver canal disponível também, você é obrigado a ceder. E dá-se aqui no regulamento uma prioridade muito grande às geradoras locais. O que se quer com isso? Que você divulgue mais o sinal da geradora local do que o sinal da Globo News. Em vez de distribuir o Globo News, o cara quer o Globo da sua cidade. Ou o jornal típico da sua cidade. Qualidade dos sinais, técnica de compressão e qualidade, vai valer uma regra só. Esse regulamento não foi feito ainda. Tá?
mas a intenção é uma só, e aqui fica um problema. Já me perguntaram, posso usar IP, posso usar qualquer técnica para transmitir canal? Técnica de compressão, em tese, você pode usar qualquer uma, dependendo do grau de qualidade que o pessoal exigir, algumas não vão ser viáveis. Tá? Mediação e arbitragem para solução de conflitos, obrigação de preservação e manutenção do sistema de recepção de radiodifusão do domicílio do usuário, são duas coisas que apareceram. Acredito, não está muito claro, mas mediação e arbitragem é uma ideia de tentar resolver um pouquinho o conflito dos canais obrigatórios. São vários canais obrigatórios. O canal universitário, às vezes você tem mais de uma universidade, aí está todo mundo querendo usar o canal, como é que faz? Não é um problema muito da prestadora. Né? Tem uma demanda, tem os canais obrigatórios, tem uma demanda para o uso dos canais obrigatórios, alguém tem que dizer quem pode usar o canal obrigatório. Seria essa mediação que traz para isso. A outra é uma ideia que surgiu no meio das discussões, que não tem nada a ver com o motivo que ela está aqui, mas que eu acho que era um complicador. Eu digo aqui, essa aqui é a volta da caixinha da TV digital. Tá? Você ser obrigado a ter um dispositivo para sintonizar a TV aberta no seu terminal de linha. Quando começou a TV digital no Brasil, a ideia era ter uma caixinha e o cara bota a caixinha e a caixinha é usada para fazer a sintonia de TV digital. Não deu certo a caixinha porque a turma rapidamente botou a sintonia de TV digital para dentro dos aparelhos de TV. Mas, lembre-se, isso só acontece nos aparelhos novos. O pessoal está aqui pensando em levar esse negócio para o interior, levar para longe, lugares onde provavelmente o cara não tem uma TV nova. Tá? Então a ideia da caixinha voltou a aparecer. E ela apareceu com uma outra justificativa. Vai que o cara não tem, na unidade lá que ele vai usar para assistir seus canais, vai que ele não tem um receptor de TV aberta. Vai que é só um monitor. Aí ganha uma caixinha para poder sintonizar os canais da TV aberta. Então, é uma área, para mim, um tanto quanto nebulosa, mas isso aqui foi uma maneira de pegar canais abertos que teriam que ser carregados no cabo, por exemplo, e ao invés de carregar no cabo, botar no sintonizador. Essa ideia, originalmente, tá, quando se discutiu lei, etc., apareceu o seguinte: eu tenho um cabo, TV a cabo, eu tenho um cabo lá bonitinho, mas eu sempre tenho que carregar os canais da TV aberta. Eu falei assim, mas isso vai custar caro botar esse negócio no cabo, meu Red End não está aqui, está longe. Qual era a solução mais fácil? Ao invés de carregar no cabo, eu boto um sintonizador de TV aberta. Minha caixinha tem um sintonizador de TV aberta e tem um cabo. O cliente não vai distinguir um outro, eu tenho um controle remoto, ele sintoniza os dois. A ideia ficou. E aí vai dizer assim, mas tem na televisão também, não, mas aí tem que usar dois controles remotos. Não dá, tem que usar um só. Usa só da TV por assinatura e sintoniza tudo. Essa caixinha, tá, é a caixinha que vai ficar lá na casa do cliente. Então, imagino que a Anatel vai fazer uma especificação disso, também não está pronto, e a gente vai poder entender melhor o que é que ela vai ter que atender. Tem um complemento aí, algumas definições que tem muito mais a ver com cobertura, região de fronteira, obrigação de equipamento certificado, também não é novidade nenhuma, mas vai criar um problema, porque aquela caixinha que o cara vai ter, o sintonizador, que ele vai comprar na padaria, né, como o pessoal diz, tem que ser um que tenha a certificação da Anatel. Os equipamentos terão todos que ser certificados. A 101 trata das questões de transferência e controle, porque nesta área existem alguns problemas constitucionais de participação de capital. Tá? Então tem uma aplicação escrita nessa resolução, que não é muito no caso de vocês. A preocupação aqui é que uma empresa estrangeira tivesse controle total sobre empresas desse tipo. Exclusão da sessão de programação a título gratuito e obrigatório pelos programadores. A ideia, de novo, aqui foi um tratamento meio econômico, havia uns incisos que permitiam essa sessão de programação, ela foi retirada. E a alternativa de carregamento de canais por meio de inserção de programação das geradoras locais na unidade decodificadora. Né? O sintonizador pode dar local lá no seu decodificador.
bichinho está ficando um monstro, né? Mas vamos ver onde chega. Garantia de nível de qualidade para os sinais das geradoras locais, porque, de novo, se quer garantir que você não seja um competidor. Aqui a turma de radiodifusão dizendo o seguinte: não me vem com essa TV a cabo dizendo que é melhor que a TV aberta. Porque se ela for muito boa, vai carregar o meu sinal também. Se for melhor que a minha, meu sinal, com certeza. Previsão de regulamentação específica para avaliação de multiprogramação e interatividade, também ficou para ser regulamentado depois. Inclusão do Libras, né, linguagem surdo-mudo. Não sei exatamente o que se pretende com isso, porque na verdade o Libras nos canais é o canal que tem o Libras inserido, não é o distribuidor que insere. Então eu não sei exatamente como é que o pessoal vai conseguir assegurar isso. Está no regulamento do SEAC. Se a programadora não tiver Libras, os caras do SEAC não podem fazer nada. Não sei como é que ele vai inserir Libras num canal de programação. Mas está essa obrigação. Dizem, né, que a ideia é a seguinte: ó, tem que ter Libras, então na hora que você vai comprar, você vai olhar. Se não tiver Libras, você não compra. Adimplência das obrigações assumidas nas outorgas originais, mas para quem tinha as outorgas anteriores aí vão se adaptar. Bom, pausa. A ideia, como eu falei para vocês, tem alguns assuntos, a ideia é verificar se tem alguma pergunta, uma ou duas que vocês tenham para ser respondidas agora. Se tiver alguma coisa por escrito, tem? Se não, pode fazer a pergunta que a gente responde depois no final. A gente segue falando dos outros temas, tá? Então vamos lá. Serviço telefônico fixo comutável. Eu inseri este tema aqui porque tem várias pessoas que consultam a Abranet aqui sobre VoIP. Tá? Só que a pergunta quando vem VoIP não é exatamente VoIP, né? Todos os provedores são tentados. Chega lá uma grande prestadora de telecomunicações e fala assim: cara, olha, assim, eu tenho aqui DDR, muito bom. Você distribui isso como VoIP, tem numeração, tem tudo, funciona, tem uma beleza. Tá? E você cobra o que você quiser, a gente acerta aqui um valor pelo DDR. Isso é proibido pela Anatel, isso é revenda de STFC. Isso dá cassação da licença de STFC, dá a multa para o cara que faz o serviço, dá uma confusão danada. Tá? E a gente tem alguns casos que a gente conhece que a empresa que fez isso, depois dedurou o provedor e foi lá e disse: pode deixar que eu assumo. Já que está errado, pode deixar que eu assumo. Então, o VoIP, a Anatel tem isso no site dela. Tá? VoIP é uma aplicação, ou está entre computadores, ou está entre terminais específicos, que não tem numeração de STFC, ela não pode aparecer com STFC. Isso você pode fazer à vontade. O Skype é um estilo, tá, de aplicação que aparece em VoIP, mas você pode usar. Tem os softphones que você baixa, põe no seu terminal aqui, se conecta via site com outro softphone. Não tem problema nenhum, desde que você não use numeração telefônica para fazer isso. Tá? E o problema do VoIP é exatamente como é que você liga esse serviço VoIP à rede telefônica, ao STFC. Tá? Não liga, esse é o problema, não liga. Os VoIPs são fonte dos chamados subidores de tráfego e de outras coisas. E a Anatel está tentando combater isso com algumas ferramentas. Eu vou falar das ferramentas aqui. Ela já está mexendo na remuneração de rede do STFC. Tá? Então, se vocês quiserem prestar serviço de voz com numeração, tem que tirar uma licença de STFC. Não tem muito jeito. Ou ceder a sua rede SCM para que alguém que tenha licença de STFC preste o serviço. Mas aí o serviço é do outro, não é seu. São as duas possibilidades hoje. O que está acontecendo com o STFC? A política e a regra do STFC, as políticas de interconexão, a regra de interconexão, ela foi feita para dar o subsídio e dar manutenção a uma estrutura que a gente tinha, serviço local e longa distância, já faz bastante tempo, com tarifas bastante diferenciadas, e no Brasil particularmente tinha um desequilíbrio enorme, tarifa local e longa distância. Antes da privatização fez-se um esforço para dar uma equilibrada nesse processo, mas não chegou a um equilíbrio completo. Ainda assim teve subsídio na interconexão por algum tempo. Tá? Mas a regra de interconexão foi muito usada para obter receita. Então, particularmente na rede local, era muito comum o seguinte: eu gero chamadas para a sua rede, tá? em grande
quantidade, para tentar, com isso, atingir um certo cliente. Bom, essas chamadas que são terminadas, todas elas geram receita de terminação de chamada. Então, uma operadora podia ter terminais só para receber chamada, ganhava dinheiro porque era só a remuneração de rede. Você podia chegar a esse extremo. E teve gente que montou negócios desse extremo. Isso é vulgarmente o pessoal chamava de sumidouro de tráfego. É um ponto na rede que só recebia chamada, não fazia chamada, só recebia chamada e usava rede. Muito se usou isso, né, na fase da internet de escada. Deu muito problema, a Abranet brigou com a Anatel várias vezes por conta da falta de isonomia, né, que essa regra trazia, porque os que operavam as redes podiam dirigir para os seus provedores esse tipo de facilidade e até ganhavam receita de outros operadores com isso. Dava uma discussão danada. O processo se estabilizou ao longo do tempo, mas não sumiu. Continuou. E agora a Anatel resolveu mexer. A resolução saiu semana passada. Agora, no final de semana. Então, o regime que existia, o regime que proposto, né, o que está indo fechando ele. Então aí você tinha um critério que era uma partição de tráfego 55-45, quer dizer, um tráfego equilibrado. Um desequilíbrio do 55-45 levava ao pagamento de receita. Agora é 75-25 para poder levar ao pagamento de receita. Tá ampliando. A TURL tinha uma possibilidade, também na TURL, mas as empresas que não eram representativas em termos de poder do mercado podiam cobrar até 20% a mais nas suas tarifas de remuneração de rede. A ideia é retirar essa facilidade. Redução das tarifas de longa distância. O pessoal está tentando, na minha opinião, a Anatel está tentando matar a longa distância de todos os jeitos possíveis. Então, reduzindo as tarifas de remuneração de rede. Tem um escalonamento, tá? Com reduções menos sensíveis. E os códigos não geográficos, apesar de muita discussão, 0300, 800, etc., eles acabam não entrando para fins de balanceamento de tráfego, que são tratados à parte. Tá? Continuaram assim. Quando a Anatel apresentou, disse que a ideia era incentivo a investimento, fomentar a competição e dar mais estabilidade regulatória. Então, mexeram no regime de interconexão, na forma de cobrança dos horários da TURL, mexeram na questão da simetria regulatória, nos valores da TURL, trataram os códigos não geográficos de novo e, de novo, mexeram nas definições de poder de mercado significativo. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas, de novo, é o seguinte: se você pretende prestar SFT, essas regras são muito importantes, porque elas vão dizer o que é que você pode receber ou o que é que você vai pagar pelo uso das redes. Tá? A tendência é, 2014, não está muito longe, 2014, nas chamadas locais, ninguém paga remuneração de rede para ninguém. A vantagem de ninguém paga está na desvantagem que ninguém recebe. É o copo meio cheio ou meio vazio. Então não existe remuneração de rede nas chamadas locais. Desaparece a figura de remuneração de rede. Qual o problema que eu vejo com isso? Tá? É que a sua tarifa final para o usuário tem agora uma componente que é o custo de remuneração que é igual a zero. Isto leva a entender que a Anatel vai aplicar modelo de custo para decidir qual é o valor da tarifa de público na chamada local. Tá? Então a gente vai sair de um referencial. Porque qual era o referencial? Uma chamada local tem uma rede local de um lado, uma rede local do outro. Duas tarifas de remuneração de rede local dão uma tarifa de público. Tá? Sem a referência, se você zera a tarifa de remuneração de rede, vai ter que aparecer um outro referencial para fechar preço lá na concessão. Tá? Senão as concessionárias vão ficar tristes com isso. O que também foi colocado, né, na discussão é que com isso resolve-se o problema do sumidor de tráfego. Não tem mais pagamento de remuneração de rede,
não tem mais sentido fazer qualquer coisa para receber, né, algo. Só que no meio da discussão apareceu uma questão interessante, que era fim de semana principalmente, que o pessoal costuma usar para se pendurar no provedor de internet, como é que faz e tal. Então criaram uma regra intermediária, 2 minutos de ter o URL local por chamada, independentemente da duração dela. E um redutor, em caso até o URL aí de 30%. Bom, o DVDN LDI é uma redução também nos valores de remuneração de rede. E aqui a coisa é um pouquinho mais complicada, porque a Anatel está pretendendo fazer uma comparação com receitas, mercado, posição dominante, são vários elementos. Basicamente, eu diria para você o seguinte: a referencial é sempre aquilo que a concessionária está cobrando, e daí ela deriva o que ela vai fazer. Ela vai tentar, aparentemente, a Anatel vai tentar fazer o quê? Reduzir o valor da concessionária, forçando as outras empresas a reduzirem seus valores no mercado também. Está dito aí com alinhamento, né, precisa fazer um alinhamento desses valores a nível internacional. Eu acho que a gente tem um problema muito mais sério na VU, né, que é a remuneração de rede móvel do que na tarifa fixa, mas o pessoal está trabalhando na tarifa fixa. E a ideia daqui é igualzinho que está sendo feito na VUE, um viés de queda tentando eliminar essas remunerações. O código não geográfico, como eu disse, ficou de fora, acabou ficando de fora do processo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Bom, o que se tira, né, destas mexidas no STFC? Existe uma mudança a caminho no serviço telefônico. As mudanças são grandes porque os resultados de crescimento e expansão da própria receita não são muito boas. Existe uma movimentação, uma substituição do fixo pelo móvel muito forte, e uma tendência até, que a Anatel não gosta muito, que os serviços fixos, particularmente das concessionárias, percam muito valor. Isso antes da concessão terminar. Então a Anatel vai tentar botar um pé no freio e controlar um pouquinho esta situação, pelo menos até o final da concessão. Há sinais de que provavelmente essa concessão não vai ser renovada. A Anatel já tem um conselheiro, pelo menos, dizendo que acaba-se com a concessão, né, com o regime prestado, com o serviço prestado em regime público, vamos para regime privado, esquece as tarifas e vamos para preço de mercado. Mas esta modelagem exige que vocês se sentem e façam as contas de novo se forem prestar serviço telefônico. Bom, serviço móvel pessoal, é o outro serviço importante. Esse só dá uma notícia para vocês, que é o leilão que vai acontecer agora, que é o leilão para quarta geração. Faixa de 2,5, as colocações estão feitas. A Anatel afirma que existe possibilidade de 5 prestadores, realmente são 5 prestadores, mas em regime competitivo, para prestar serviço de banda larga mesmo, são só 3, porque nos outros o espectro tem algumas limitações técnicas que vão dificultar bastante a prestação do serviço em velocidades tão altas quanto o primeiro. Qual é a diferença que isso vai fazer no mercado, principalmente para vocês? É que vem aí um serviço com velocidades efetivamente altas de transmissão de dados, particularmente aqueles que vão ter os 20 mais 20 MHz, né, para a operação do serviço. Aqui a gente não fala mais em mega, começa a se falar em gigabit. Então é um serviço que tem várias expectativas. O leilão tem uma série de problemas, tem muita coisa para ser discutida, eu vou comentar um pouquinho. Da forma que ele foi estruturado, ele está voltado para as operadoras existentes, porque isso é espectro complementar às operações de 2 e 3G. Tá? Dificilmente eu acho que vai ter uma operadora nova aqui, vão ser as operadoras que já estão no mercado. E o leilão está marcado, né? Tinha um decreto dizendo, o leilão está marcado para junho, teve um atraso, exatamente uma série
discussões em termos do edital. Qual o problema da data e qual o motivo da pressa? A gente vai ter 2 eventos mundiais e vamos receber, a estimativa, alguns dizem 2 a 3 milhões, outros dizem 3 a 5 milhões de pessoas no Brasil, que vão estar usando terminais 4G. E aí a gente não tem 4G no país, vai ficar um vexame. Então, era bom ter rede para poder atender esse pessoal. Aqui a gente está falando, Copa do Mundo e Olimpíada. Então, as metas de cobertura estão focadas nas sedes, Copa do Mundo, sedes e subsedes, e no Rio de Janeiro. Basicamente, né? Esses são os elementos importantes para entrarem no ar. E a expectativa é que isso estivesse funcionando até um pouquinho antes, na Copa das Confederações. O critério que está sendo usado é um pouquinho diferente dos critérios anteriores. Tá? A própria Anatel mostrou como é que ela veio evoluindo na licitação do espectro. Então, agora a gente tem redução do preço mínimo mediante obrigação de cobertura e cessão de infraestrutura. As duas coisas. É um projeto bastante ambicioso. Está incluída a seção de 450 MHz. Tá? Eu mesmo, quando estava na Anatel, trabalhei para usar essa banda de frequência, mas faz bastante tempo, foi em 2003. Na época, a experiência era com o CDMA 2000, que é o mesmo que está sendo testado agora. Tá? Qual o problema dessa tecnologia, ou o que se discute? É exatamente escala. Escala na área de terminais, particularmente. As redes, a única rede de CDMA que tinha no país foi desativada. Então, esta rede de 450 MHz seria uma rede com uma tecnologia particular que só ela teria. Para montar essa rede, como ela tem frequência baixa e raios bastante longos, o número de herbes não é muito grande, comparado com o que você precisa para fazer 2,5. 2,5, cobrir Brasil seria alguma coisa com 18 mil herbes, para 450 seria alguma coisa com 6 mil herbes, 6, 7 mil herbes. O problema dessa faixa é o custo dos terminais. O equipamento que o usuário vai usar na ponta. Mas está aí sendo testado, vai estar incluída no leilão, vai estar misturado um leilão de uma faixa de frequência baixa para atender zona rural, com uma faixa de frequência bastante alta para atender zona densamente povoada. E os tipos de licitação são esses. Né? Pode sair só o 450, no primeiro momento, se não sair, ninguém quiser só o 450, ele vai estar misturado nas obrigações de 2,5. E está misturado exatamente começa pelas faixas mais nobres e vai indo às demais. Eu estava falando para vocês, 450 não licitou e cai para dentro da licitação de 2,5. Bom, aqui tem mais algumas informações dos lotes. Interessante aqui, cobertura. Que interessa, acho que para vocês. Cobertura aqui é grande. Tá? A ideia é 100% dos municípios, e olha que 100% dos municípios é município público, são 5 mil e tantos, né? Até 2015, com parte de dados 256K disponível. 30% disso até 2013, 30% mais 2014, 40% 2015. A meta aqui é ter o Brasil coberto com 450 MHz até 2015, oferecendo banda larga 256 kbps. Essa licitação não está feita para fornecer serviço de voz, né? O foco não é esse, a gente está mais preocupado com o fornecimento de banda larga mesmo. Então vocês vão ter mais um concorrente daqui a pouco chegando, oferecendo acesso à internet aí, que são necessários. As velocidades mais altas estão valendo, tá? 100% dos municípios aí vai para 2017, sobe para 1 MB. Depois, os demais, as demais metas envolvem praticamente as escolas que existem nessas áreas. Tá? Bom, eu não sei se vocês chegam a ter noção de quais são os números por trás disso, mas, por exemplo, das escolas nós estamos falando em cerca de 65 a 70 mil escolas. Então os números são bastante grandes.
critério é menor preço para o leilão de 450 MHz, mas tem uma garantia real que tem que ser depositada para participar do leilão, que é muito alta. Então, a licença custa 1, mas a garantia são alguns bilhões. Tá? E a justificativa da Anatel foi para evitar que algum aventureiro se metesse na prestação desse serviço. Que vai ser um complicador. A outra coisa que tem esse edital, nos outros lotes vai ser maior preço pelo lote, pela frequência dele. Mas a outra coisa que tem nesse edital, que eu acho que vai dar um pouco de confusão, é que nos dois casos existem índices de nacionalização muito pesados. A gente já tem arguição na OMC dos Estados Unidos e da Comunidade Europeia sobre esse edital. O Ministério diz que não tem problemas, etc. e tal, mas a arguição já está acontecendo. E a questão do preço maior aqui nos lotes 286 é porque quem entrar no 2,5, além de atender aquelas metas, tem que disponibilizar a infraestrutura por 450. Então, na verdade, o preço do 4G no Brasil vai incluir o preço da infraestrutura por 450 MHz. Não deve ser um serviço barato, e pode ser alguma forma, o Ministério já admite isso. 2,5 as metas são essas, né? Eu disse antes, primeiro as cidades são as copas, as subsedes, então depois as outras capitais. Ele é um pouquinho melhor, quer dizer, um pouquinho mais apertado que as metas de 3G. O que eu mencionei é conteúdo de produção nacional, esses índices é que são bastante pesados. Tá? O índice de nacionalização dos produtos, considerando telefonia móvel, smartphones e outras coisas que são usadas aí, os índices são bastante pesados. Bom, saindo do serviço móvel, tem mais 2 perguntas? Acho que não vi ninguém anotando, acho que vão ficar para o final mesmo. Tem mais 2 temas, um rápido aqui, que acho que interessa a todo mundo, também é fresquinho, regulamento de sanções. O regulamento de sanções da Anatel foi revisto também, a Anatel está mudando uma série de coisas no seu regulamento de sanções. Nossa visão, a gente deu uma olhada no regulamento, a Anatel misturou agora várias coisas. Ela juntou algumas ideias que são usadas pela Receita Federal, com algumas ideias que são usadas pelos Detrans, com algumas usadas no direito tributário, misturou tudo isso e aplicou ao direito administrativo. Vai dar uma confusão do tamanho do bonde. Então, mas qual é a tentativa? Tá? Eu acho que a Anatel tem realmente um desafio. Ela quer diminuir a quantidade de processos. Eles têm cerca de 25 ou 26 mil processos rodando na Anatel hoje. Eles querem diminuir o processo. E os processos têm recurso. Então, o processo não se esgota com uma passada só, né, pelas áreas técnicas, às vezes passam 3, 4 vezes. O pessoal quer dar um jeito de acabar com isso. Então eles fizeram uma revisão e criaram incentivos para reduzir essa carga processual. Então, primeiro, não cometimento de infrações, no regulamento de sanção nem precisaria, se tivesse assim. Regularização das infrações, reparação dos danos do serviço aos usuários, não litigância administrativa e judicial. O que eles estão fazendo? Criando redutores da multa para essas coisas todas. Tá? Com atenção aí aos princípios de eficiência, celeridade e economia processual, a turma que atua na área jurídica sabe bem o que a Anatel pretende com isso. Classificação das infrações, também estão trabalhando para melhorar um pouquinho essa classificação, mas tem um intuito. Eles pretendem criar multas já definidas em portaria do Conselho Diretor que são aplicadas de imediato. Que é mais ou menos o que o Detran faz, né? Quando você pega aqui no rodízio, você já recebe o valorzinho da multa bonitinho lá, pague. Você tem até dia tal para recorrer, mas tem aqui o valor para pagar, e se quiser, paga com desconto, sem recorrer. É mais interessante para o Detran. É mais ou menos esse esquema aqui que também vai estar aparecendo na Anatel. Então, as leves, né, seriam as multas mais, digamos, menos importantes, né, que deveriam dar menos trabalho.
E depois você começa com as multas que envolvem alguma questão. Então, não vou ler tudo questão. A grave, má-fé, vantagem direta, número significativo de usuários, risco à vida, impedir o usuário de utilizar o serviço, óbice a fiscalização ou a execução de decisão da agência, descumprimento de obrigações de universalização. Ficou grave algumas coisas que, pelo menos na minha época, não eram consideradas tão graves, como, por exemplo, óbice a fiscalização. Até. Mas, hoje, você vê que tem algumas coisas que você pode fazer. Vantagem direta também, né? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Na verdade, vocês têm que conhecer a regulamentação, esse regulamento em particular, melhor que qualquer outro, para vocês entenderem onde é que estão os riscos grandes, menores, os grandes problemas com as infrações. A outra coisa também é a questão de parâmetro e critério para cálculo de multa, infração continuada, fizeram alguns ajustes de redação, melhoraram algumas coisas, sanções de obrigação, na verdade, por fazer e por não fazer, tá? Isso também está melhor tratado agora no regulamento. Cálculo da multa, tem um critério para fazer cálculo. Resumindo, o que isso vira? Isso vira um processo. Um processo que você tiver 2, 3 servidores sentados, ele executa o processo. Não tem meio termo. Tá? Não tem a ideia, não tem muita divagação, não tem muita conversa sobre o assunto. E é isso que a Anatel está tentando dar, um certo foco para resolver de maneira mais rápida, tá, os processos. Qual o problema desse tipo de abordagem? Que ela vai impedir bastante, tá, principalmente dos provedores menores, tá, dos prestadores menores, qualquer recurso à Anatel. Os maiores não faz muita diferença, porque na verdade os caras têm escritórios de advocacia que cuidam disso diariamente para as empresas. Mas num provedor menor isso vai ficar bastante complicado, porque as alternativas do contexto administrativo começam a ficar limitadas, sobra a via judicial, que acaba custando caro. Então, acaba tirando a possibilidade, principalmente, do menor. As sanções usam alguns critérios, inclusive a utilização da receita operacional líquida anual do infrator. No caso de vocês informam todo mês para a Anatel. Tem agravantes. Como é que esses agravantes já seriam aplicados? De novo, é regra para não ter muita discussão de como é que isso aconteceria. E tem atenuantes. Os atenuantes eles são, eu acho, estranhos, alguns deles. Então, 90% dos casos de cessação é desconto, né? 90% dos casos de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço ao usuário, previamente à ação da agência. Antes de você receber o pago, você já ganhou 10% de multa. Antes da atuação prévia da agência. Mas a ideia é, você não teve que se submeter a uma fiscalização, etc., para fazer uma correção. Você detectou que estava fazendo errado e corrigiu. Neste caso, é só 10% de multa. Claro, se não tiver alguns outros critérios que levem a sua falta a ser uma falta grave, que aí acho que a coisa fica um pouco diferente. 50% nos casos de cessação de infração e reparação total do usuário, se você tiver exfoliação da Anatel. O procedimento tiver andamento. 5% se você adotar isso por livre iniciativa, e 10% se você confessar. Delação premiada. Pagamento da multa, você tem 25% de redução do valor e renuncia ao direito de recorrer do pagamento. Então, uma coisa interessante, porque a Anatel está sugerindo que você
abra mão da litigância administrativa, inclusive, não é recorrer ao judiciário, não, inclusive, da discussão administrativa. Decisão sumária de arquivamento. Então, aí alguns critérios que estão sendo usados para exatamente, como eu disse a vocês, a ideia, tudo que está sendo construído é de reduzir o número de processos ou o tempo de processo de andamento, né, dos processos na matéria. Existem algumas coisas que vão ser trabalhadas ainda, que tem a ver com algumas metodologias que precisam desenvolver. Eu acho que aí tem cálculos muito específicas por vários indicadores, aquelas coisas mais detalhadas de cada documento. E a criação de um grupo aí que vai fazer a proposição dessas metodologias em até 120 dias. Então tem um contexto todo para fazer isso num prazo bastante curto, reformular o que está sendo feito num prazo bastante curto. Tá? Mais tem interessante aqui. Bom, relatório de acompanhamento. Acho que se ligarmos isso que está sendo feito com a estrutura da Anatel, melhor um pouquinho entender o que pode vir por aí. A Anatel também publicou, vai à consulta pública, uma nova estrutura, vai mudar a estrutura toda da Anatel. Então a Anatel era orientada a serviço, né, vai passar para a orientação por processos. A ideia por trás disso vem de uma discussão antiga, dizendo, ó, mudou o cenário, convergência tecnológica, etc. Tem que sair daquele modelo da criação para um modelo diferente. Tá? Bom, e aí ordenar o processo, que eu tinha mencionado antes, 24 mil processos em análise da Anatel, implica mudar alguns conceitos, não é só a mudança da estrutura. Tá? Então, implica também que a sanção passa a ser vista como uma solução e não como um ato repressivo. Tá? Eu tenho uma certa dificuldade de entender como é que a gente vai conseguir isso, mas é o que está sendo proposto e está sendo discutido, né, por essa nova estrutura. Então, a estrutura procurou apagar o serviço, não tem mais serviço fixo, serviço móvel, né, não tem mais essas diferenças assim, elas vão estar orientadas por processo. O que também se disse nessa apresentação é que, com isso, haveria uma desconcentração do poder na agência. Tá? Relativo. Tinha poder concentrado no serviço, agora vai ter poder concentrado no processo. Criação de mecanismos para aperfeiçoar essa interação. A interação entre as superintendências vai ter que ser muito maior. Manutenção e ampliação da transparência, também é uma afirmação. Celeridade das deliberações, o que se pretende com isso. Então, tem uma série de itens, tá? Que vão ter implicações. A gente vai ver a súmula sendo usada com mais frequência, a portaria, o ato do Conselho Diretor sendo usado com mais frequência. Algumas coisas que eram muito raras, eu acho que vão começar a ser usadas com muito mais frequência. Ao invés de ter só regulamento indo à consulta pública, vai ter muita coisa sendo decidida pelo Conselho Diretor quando for necessário, acabou. Tá? Que é uma maneira, sem dúvida, de acelerar algumas coisas. A preocupação cautelar, a resolução de conflito, o termo de ajuste de conduta, os procedimentos por conta das violações na área fiscal, todas essas outras coisas também foram discutidas. A preocupação com a carreira, né, dos concursados e tudo mais. E aí saíram para a definição da Anatel e criaram uma definição, que eu acho estranho, que é uma definição de estrutura mínima para os escritórios regionais de unidades operacionais. Vocês vão ver, parece que tem uma Anatel e várias Anatéis pequenininhas. Para chamar os processos e achar as áreas, o pessoal foi para os incisos do artigo 19 da LGT, onde estão lá as atribuições da Anatel, puxaram as palavras: regulamentar, outorgar, controlar, apurar, sancionar, administrar recursos escassos, certificar, homologar, fiscalizar, resolver conflitos de usuários. Então, daí saíram as áreas novas da Anatel. Então, a estrutura nova é essa.
tem uma superintendência de planejamento regulatório, uma de outorga e recursos à prestação, uma de fiscalização, uma de controle de obrigações, uma de competição, uma de relação com os consumidores, uma de gestão interna e administração e finanças. O problema que eu vejo para a gente que está na empresa que estão fora é que elas automaticamente passam a se relacionar com 4 ou 5 superintendências, obrigatoriamente. Não tem mais jeito. O planejamento regulatório vai sair de uma superintendência, são os regulamentos, efetivamente. Outorga, se você precisar de usar uma frequência ou etc., ou uma coisa pontual, é uma outra superintendência. Fiscalização é uma outra superintendência. Se você tiver prestação e controle de obrigações, é uma outra superintendência. Competição é uma outra superintendência e relação com o consumidor é uma outra superintendência. A relação com o consumidor, eu ainda não tenho tanta certeza se ela vai ter relação com as empresas ou só com as entidades de relação de defesa do consumidor, com as instituições de defesa do consumidor, ou se ela tem um link com as empresas também. Então, não consegui ainda entender claramente no contexto de qual vai ser o papel. E as outras já são superintendências que trabalham mais com a parte interna da matéria. Então, 5 a 6 superintendências vão estar presentes aí no processo. A superintendência de planejamento regulatório faz gerência da regulamentação, planejamento estratégico e universalização de projetos. Fiscalização tem gerência de suporte de fiscalização, gerência de fiscalização e gerências regionais. Percebam que a fiscalização ficou só fiscalização, ela não tem outras coisas, né? Ela já tinha no passado. As gerências regionais é que ganharam essa cara. Tem um coordenador regional financeiro, um de controle de obrigações, um de outorga, um de fiscalização e um de relações com os consumidores. Parece uma pequena matéria. Eu não sei se os coordenadores respondem ao gerente regional ou respondem ao superintendente. Nem o quanto dos processos vão ser executados no escritório, o quanto fica na superintendência inteira. Gerência do outorga e recurso de prestação, aí tem outorga e licenciamento de estações, como área específica, recursos escassos de certificação e serviço de radiodifusão. Controle de obrigações, de qualidade e universalização em gerais. Percebam que toda superintendência tem 3 gerências, né? Tem uma estrutura mais ou menos. Gerência de acompanhamento de competição, acompanhamento econômico, tarifas, preços e custos, acompanhamento de contratos entre as prestadoras, gerência de conflitos e acompanhamento societário e ordem econômica. Relação com os consumidores, gerência das interações institucionais, satisfação de ligação para o consumo, tratamento das solicitações dos consumidores, gerência de canais de relacionamento com os consumidores. Minha dúvida é que eu não sei se essa gerência de canais de relacionamento com o consumidor é uma vertente que vai cair em cima das empresas. Tá? Eu acho que sim. Tá? Tem toda a gerência interna de recursos, né? Basicamente a área de recursos humanos mais a área de TI, e a parte administrativa financeira da agência. Essas são as modificações. Bom, para poder terminar, a Alicia deu uma pergunta, a gente botou aqui nos comentários finais, mas para ressaltar um pouco algumas preocupações, né, que a gente quer passar para vocês. Primeiro, a atividade de telecomunicações, seja ela no SEAC, seja ela no SCM, seja ela no STFC, seja ela no SMB, precisa planejamento, conhecimento e acompanhamento da estrutura regulatória, da influência desse negócio no seu negócio. Tá? Se você não fizer isso, você pode ter uma péssima surpresa no meio do caminho. Os prestadores assumem uma série de obrigações do governo federal, junto à agência, na verdade, do governo federal, que exigem esse planejamento, esse acompanhamento. Vocês serão responsabilizados como os dirigentes da empresa. Então, o regulamento de sanção entra nesse detalhe. Como eu disse antes, não adianta dizer que não conhecia a regulamentação. Você tem o dever de conhecer a legislação se você resolveu atuar nesta área. E as relações com o órgão regulador, vocês devem perceber, vão ficar mais complexas
tá, do que são hoje. Eu vejo assim, às vezes, as pessoas até de um modo simplista, visitando um escritório hoje, tentando obter do escritório alguma explicação, alguma orientação. Isso vai ficar muito mais complicado, muito mais difícil. Essa estrutura do processo é uma estrutura burocrática, puramente burocrática. Ela vai executar os procedimentos a nível interno. Não tem muito o que conversar com a agência. Tá? Eu acho que é isso também que está sendo buscado. Que também o prestador do lado de cá tem que aprender. A outra coisa que vocês notaram é o seguinte, eu acho muito breve, essa separação, essas licenças por serviço vão desaparecer. Tá? Você deve ser outorgado para prestar serviço de telecomunicações. Só, é uma outorga única. Tá? A regulação deve ficar mais intensa, a tendência é essa mesmo. Tá? Até eu tenho demonstrado que ela vai regular mais, tá? Não menos. E, particularmente, isso deve acontecer porque tem uma sinalização clara dada por um dos funcionários da agência, que é o desaparecimento do regime público. Tá? Se desaparecer o regime público, certamente todos os serviços serão muito mais regulados do que são hoje, tá? Para você poder preservar aí com mais vigor o interesse. A outra coisa é a substituição do fixo móvel, que era muito difícil de ser admitido. A própria agência já admite hoje, até aconteceu fortemente em algumas áreas, mais do que em outras. E o que realmente está pesando neste momento e é objeto de preocupação do governo não é muito usar o telefone, tá? Não é muito saber quanto custa a ligação local, quanto custa a chamada de longa distância. O problema está todo ligado ao acesso à internet. Tá? O acesso à internet é a bola da vez nesse momento. Por conta do que você tem disponível na internet. Tá? Não é à toa. Isso significa que as regras vão mudar de lugar. O governo já fala muito concretamente em regras para a infraestrutura. Então tem exoneração para a construção de infraestrutura, tem ideias sobre bens reversíveis, então vem ideias muito fortes, eu acho, com relação à infraestrutura pela frente. O que deve ficar mais complicado? Uso de postes, uso de torres, construção de infraestrutura, essa estrutura, esta coisa que hoje é difícil de compartilhar, etc., está preocupando o governo pode ter regular isso. Né? É mais complicado, mas parece ser uma tendência. E a internet vai assumir cada vez mais importância dentro do contexto do governo, tá? Não tem dúvida nenhuma. Tem o Marco Civil da Internet em andamento, a gente vai ter em junho, agora julho, o início da revisão do marco regulatório de telecom. E aí a gente vai ver se realmente vai prevalecer a ideia da separação das atividades, né, de internet e das atividades de serviço de telecom. De um lado, no marco civil isso está bastante claro, está bem colocado. Vamos ver o que acontece quando começarem a aparecer as propostas para a revisão do marco regulatório da parte de telecom. O objetivo da apresentação, né, foi deixar todo mundo preocupado, mas com um bom motivo. Existem muitas regras no plano. Eu acho que houve, particularmente no ano passado e no ano anterior, um interesse muito grande pelo setor, tanto que o número de licenças na Anatel saltou. A gente tem cerca de 2.500 licenças otorgadas já. Tá? É muita licença. E agora eu acho que é hora do pessoal começar a pensar com mais cuidado, tá? O que vem por aí. Quando eu conversava aí com o Parage, particularmente, eu dizia assim, bom, os provedores vários provedores tiraram licença de SCN. E se bobear, vários vão tirar licença de SEAT. Então, dá uma louca o pessoal não vir com tanto assim, não pode, porque não tem tanto dinheiro sobrando assim. E a ideia era dizer a vocês um pouquinho que tem muito mais coisa para ser alterada. Talvez a licença do SEAC não seja a licença mais importante que está surgindo agora. Eu acho que tem coisas mais importantes para surgirem depois do segundo semestre deste ano. A licença do SEAC, apesar de já estar o regulamento definido, tem muitas coisas em aberto ainda na Ancine, tem algumas coisas em aberto na Anatel,
acho que vai demorar um pouquinho para o serviço engrenar como um novo serviço. Tá? Todo mundo tem restrições, há muita coisa para ser testada, e tem duas opiniões diferentes. Se vocês, quem teve a oportunidade de já ver uma apresentação da Ancine sobre esse tema, sabe que a Ancine considera isto um monstro de 7 cabeças que vai exigir uma regulamentação extensa, assim, falando em 6 ou 7 regulamentos específicos para o SEAD. Então, e a Ancine é um colegiado diferente, são só 3 diretores que ficam no Rio de Janeiro, não está em Brasília aí, ficam no Rio de Janeiro, e tem um histórico, tem um vínculo, um segmento completamente diferente do segmento de telecomunicações. Então, a visão é bastante diferente da visão do setor de telecomunicações. Por último, um dado importante, eu não tratei aqui. Várias coisas que a Anatel tem feito, né, tem muita regulamentação sendo feita, existem vários pontos em branco, várias lacunas na Anatel que são muito importantes para o dia a dia de vocês, e a gente não consegue motivar a Anatel a produzir. Então, por exemplo, não existe regulamento para cadastramento de estações do SCM, não existe regulamento para cadastramento de estações do SEAC, tá? Só existe regulamento, não existe nem para o SMP, só existe para o STFC. Isto é um problema. Vocês ficam à deriva e se sujeitam às opiniões das mais diversas possíveis. O que isso leva? A gente já mostrou isso para a Anatel, já mostrou isso para o governo. Leva a custos extremamente elevados com taxas desnecessárias. Porque o conceito de estação é o que dá na cabeça do fiscal que vocês estiverem conversando ou da pessoa que vocês estiverem conversando. Isso não está escrito em lugar nenhum. Uma outra coisa que também não se discute, tá? A gente também não conseguiu motivar, quem sabe vocês se motivem dessa maneira, é o seguinte: existem fundos, como o Fistel, tá? E o Funtel, e vocês contribuem agora para outros fundos também, inclusive para o de audiovisual, que não tem nada a ver com a atividade que vocês desenvolvem. Não tiveram até agora nada. Os projetos do Funtel estão meio direcionados para uma aplicação muito específica. No FUST estão todos contingenciados, quando aparece alguma coisa, aparecem projetos muito pontuais, foi muito mais para atender as pessoas com deficiência, né, da fala e da audição, mas vocês têm esses fundos para recolher. Além disso, tem o Fistel. E o Fistel tem uma tabela em vigor há muito tempo, é lei. E a tabela referencia valores de estação para o SCM, que na verdade são as definidas para o serviço móvel pessoal, não é nem para o serviço, desculpa, móvel celular, não é nem para o móvel pessoal. Então, estas coisas têm um custo bastante elevado. É só vocês verem quanto é que se arrecada em cada um desses fundos. O dinheiro do Fistel não fica na Anatel, né? O dinheiro do Fistel está sendo usado para um monte de coisa, outras coisas. Então, eu vi pra vocês terem ideia, eu vi a Abílio Barbato defendendo a mudança do Fistel, defendendo a mudança do FUST, defendendo a mudança do Funtel. Então, eu acho que vocês poderiam pensar um pouquinho nesse assunto, porque ele faz bastante diferença. Outro, a Anatel está, em alguns momentos, tomando decisões, fazendo avaliações com relação à aplicação de tributo. Então, todo mundo aqui sabe que você fez contratos para fornecimento de link, contrato para fornecimento de porta. Porta de acesso à internet. Então, existem decisões que estão sendo tomadas na Anatel para caracterizar porta de acesso à internet como serviço de telecomunicações e submetê-lo a ICMS. Não a um outro tributo qualquer. O que também, na minha opinião, não seria uma atribuição da Anatel, mas isso é outra vez umas lacunas que existem por aí, que podem trazer um impacto bastante grande. Se vocês tiverem a visita da Receita Federal discutindo a aplicação do ICMS sobre as operações que vocês têm, isso dá um passivo do tamanho do bolo. Tá? E essas coisas todas estão no ar, eu acho que são temas que deveriam preocupar vocês de imediato, assim, para alcançar algum resultado e acompanhar a questão da regulamentação para verificar as melhores oportunidades. O SCM permite que vocês façam quase tudo que vocês pretendem fazer.
posso dizer isso a vocês. Não precisa fazer TV por assinatura, você pode fazer vídeo sob demanda. Já tem algumas alternativas de aplicação do SCN que te permitiriam disponibilizar conteúdo, te permitiria fazer VoIP, que não é o STFC, te permite fazer o acesso à internet. Então, existem ferramentas muito boas, eu acho, disponíveis no SCN para algumas coisas. Não precisa ficar expandindo por tanta licença assim, porque, como eu disse a vocês, o conjunto das licenças é bastante complicado, o volume de obrigações, o volume de regras que vocês têm que atender. Muito obrigado. Aí eu fico à disposição se tiver tempo. Nessa hora. Exatamente. Muito obrigado. Salva de palmas para você de E é o momento de perguntas, de dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Olha só que beleza, hein? Ali nós temos uma. Por favor, Edmundo. Boa tarde, parabéns aí pela sua palestra, bastante esclarecedora e animadora também. Eu gostaria de que o senhor me esclarecesse sobre a questão das prefeituras. O senhor acabou de dizer que, se eu entendi bem, que as prefeituras não podem ceder internet gratuita, é isso? Exatamente isso. Exatamente. Todas oferecem, todas que conseguem a licença oferecem internet gratuita. Existe inclusive um documentário que circula, está sendo veiculado na TVE do Rio de Janeiro, na TV Brasil, mais ou menos uns 5 anos, sobre a história de Sudbenúcio, que é a grande vitória do prefeito que conseguiu dar internet gratuita a toda a população. E isso é festejado pelas próprias emissoras oficiais do governo. A Anatel não tem nenhuma ação sobre esse tipo de conduta das prefeituras que usam isso politicamente? Não. A Anatel não se mete nisso de hipótese alguma. Só para esclarecer o seguinte, o que foi feito no caso das prefeituras foi uma interpretação, e a interpretação seguiu uma linha bastante, eu diria assim, bastante delicada. O que a prefeitura tem? Serviço de estado privado, serviço para uso próprio, ou para um grupo fechado de usuários. O que se entendeu? Que serviços da prefeitura para os munícipes formavam aí um conjunto que era importante autorizar que a prefeitura fizesse, e estava limitado a munícipes, a área da prefeitura, a área municipal, com a prefeitura podendo ter uma outorga direta para fazer isso. E se ela o fizesse, teria que fazer de maneira gratuita. Tudo isso está no ato da Anatel. O que acontece é que, como é que você acessa um serviço da prefeitura? Normalmente está num servidor da prefeitura e você se liga ao servidor da prefeitura. A cara desse processo é a internet. Isso não quer dizer que você consiga navegar na internet. Então, aí tem uma interpretação de alguns que dizem que com isso pode-se dar internet gratuita aos usuários. Na verdade é o seguinte, eu posso usar um acesso gratuito, que pode ser internet, tem toda a cara de internet, protocolo, etc. e tal, para o serviço da prefeitura. Eu, como munícipe, dei um dado ao município. O que acontece? Óbvio, esse negócio não tem um apelo político, né? Então o apelo político é dar internet grátis para todo mundo. Nas prefeituras que eu podia atender, a pergunta que você faz para o prefeito é como é que ele vai justificar o custo para dar a internet grátis. Porque o que acontece? Na hora que ele vai, por exemplo, vai fechar a prestação de contas, do orçamento ele tem que dizer quanto é que ele gastou em educação, quanto é que ele gastou nisso, quanto é que ele... e aí quanto é que ele pôs na internet gratuita e qual foi o benefício que saiu. Aí o pessoal não tem, não existe como fazer essa justificativa. Então, o que está acontecendo? Este ano, né, tem eleição, e o ano que vem tem um monte de prestação de conta, a gente vai ver o resultado dessas ações. Na maioria dos casos, eu acho que os prefeitos vão ter sérios problemas. Não é privilégio do Brasil, tentaram isso em outros países, também deu problema. Porque a atividade
Veja bem, acessar o serviço da prefeitura, tá? A infraestrutura interna seria da prefeitura, está dentro do município, e o servidor é da prefeitura. Então, o investimento que a prefeitura fez naquele conjunto de coisas está limitado ao município, está beneficiando o município. Tá? Até aí você consegue um justificativo. Agora, ele está navegando na internet que não tem nada a ver com os serviços da prefeitura. E ele pode obter serviços comercialmente. Então, fica bastante complicado justificar a manutenção. Então, tem prefeitura que faz o seguinte: fica no ar 15 minutos, aí eu derrubo, não deixo ficar mais tempo, tem que tirar uma senha, todas as invenções que eu conheço não respondem à pergunta que é a prestação de contas. Tá? Na prestação de contas é que o pessoal agora está se vendo diante do problema de fato. Mas só a última observação, só para não tomar mais seu tempo. Existe até um financiamento oficial para que as prefeituras instalem esses serviços. Se eu não me engano, são R$600 mil para as menores. O valor estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Existem vários projetos estimulando a prefeitura a fazer com que os serviços da prefeitura fiquem disponíveis. Mas isso é, na verdade, essa é a plataforma de governo eletrônico. Não tem a ver, não é acesso à internet. Tá? Então, na verdade, seria para acessar os serviços de governo. O problema é que quando você faz um acesso à internet, e não só aos serviços de governo, não limita, a turma vai dizer: para que eu quero essa porcaria? Que foi o que eu ouvi. Tá? Determinada prefeitura, que ela diz assim: vai ter um serviço aqui de acesso aos serviços da prefeitura, mas só o serviço da prefeitura, não dá para navegar na internet. Para que eu quero essa porcaria? Não quero o serviço da prefeitura, ele quer outro. É isso aí, muito obrigado, senhor Edmundo. Mais alguma pergunta? Aqui à frente, por favor. Edmundo, você falou sobre os incisos. Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre o inciso 15, que é busca e apreensão, sobre a DI 1668, que o ministro Marco Aurélio deu o parecer na decisão do Senado. A pergunta, no fundo, é: um fiscal, um agente fiscal da Anatel, ele tem poder de busca e apreensão dentro da nossa casa? Como eu fiz, como me convidei a ir embora, eu cometi um problema muito ruim. Bom, a gente conhece o problema. A fiscalização da Anatel não é exatamente o fiscal da Anatel. Tá? A forma em que a fiscalização da Anatel é executada pode criar situações bastante constrangedoras para aquele que é fiscalizado. Então, uma coisa é você ser visitado pelo fiscal, pelo agente da Anatel, que vai em busca de algumas informações, vai te entregar um documento, deve te entregar uma requisição por escrito, assinada por ele, com um certo prazo para que você entregue a documentação à Anatel. A outra é quando ele vai acompanhado pela Polícia Federal, acompanhado pela Receita Federal, e vai fazer, na verdade, faz um mutirão de fiscalização. Tá? Então, não está fiscalizando só o serviço de telecomunicação. Em alguns casos, quando a denúncia, o motivo que está sendo violado não é uma regra típica de um regulamento, de um parâmetro de qualidade, é uma prestação clandestina. Isso nasceu muito forte com as operações clandestinas de rádio. Quando você detectava uma rádio interferindo, por exemplo, próximo de um aeroporto, não tem meio termo. Tem que sair correndo e lacrar a rádio, interromper o sinal da rádio. Interromper o sinal da rádio a qualquer custo para evitar a queda de um avião. Então, esta configuração gerou uma forma que de vez em quando é aplicada em outras situações. Tá? E aí eu acho que tem um problema, muito desconhecimento de quem recebe a fiscalização da Anatel. Tá? A Anatel fiscaliza de duas formas, ou por denúncia, ou na sua fiscalização rotineira, porque existe um planejamento. Dá até para ver o planejamento, porque eles publicam esse planejamento todo ano. A visita do fiscal é sempre baseada naquilo que você fornece já de informação para a Anatel.
tem muita diferença na regulagem. As denúncias é que dependem especificamente da denúncia. Agora, a gente sempre diz o seguinte: como é que você recebe, como é que você receberia o fiscal da Receita na sua empresa? Eu preciso do meu contador, então espera um pouquinho para chamar o contador. Senta o cara numa sala, espera, vem aqui o contador. Pede o que você quer, o contador providencia aqui no tempo de entrega. Por que o fiscal da Anatel você faz diferente? Tá? Então, eu acho que existem hábitos, tá, e formas que poderiam ser usadas, que seriam mais palatáveis até para os dois lados, até para o lado fiscal, que acabaram não sendo adotados por desconhecimento mesmo das partes. Tá? Óbvio que o fiscal vai pronto para enfrentar uma briga, né? Ele sai, o fiscal na agência ele vai atrás de alguém que é um contraventor. Ele está sempre fiscalizando alguém que está fazendo algo errado. Essa eu batalhava muito com os fiscais, eu quero dizer assim, mas se eu for lá, se eu for lá, não montar um prendendo lá, porque eu não fiz nada, né? não fui repressor de uma falta. Então, o novo regulamento de sanções fala disso. Qual é o primeiro item? Eu cheguei e encontrei, fiscalizei sua agência, encontrei sua empresa, encontrei o problema, esse equipamento não está certificado. Então só troca o equipamento, só tem 24 horas para trocar o equipamento. Poderia? Poderia, não. Não certificado, lacra o equipamento, interrompe o serviço, faz uma operação mais complicada. Aparentemente, o regulamento de sanção vai introduzir uma outra visão, que a ideia é de evitar, inclusive, a sanção. Uma maneira de você evitar a sanção é você corrigir o erro. A gente sempre bateu nessa técnica, quando estava na Anatel, bateu nessa técnica. O fiscal tem que ser um cara que ajude a corrigir o erro. Não é para punir o cara que está errado. Ele tem que ajudar a corrigir o erro. Se está errado, ajuda a corrigir o erro. Quanto mais rápido o erro se corrigir, mais benefício tem para o usuário. É isso aí. Respondida aí a pergunta do senhor. Mais alguma dúvida? Lá atrás, por favor. Sobre ainda a fiscalização dos fiscais, já aconteceu com a gente. A gente tem a licença SCM, o fiscal chegou numa torre nossa e pediu para a gente descer o equipamento da torre para eles verem se o equipamento é homologado. Aí a gente se negou e o fiscal queria chamar a Polícia Federal. Resumindo, a Anatel cobra da gente uma qualidade de serviço. Como que eu vou permitir para um fiscal, quando ele vai fiscalizar a torre, que a gente desliga o equipamento, deixa o equipamento para ele fiscalizar? Sempre digo, né, para o pessoal o seguinte: você tem que estar preparado para receber a fiscalização. Então, você tem uma torre, você tem a documentação dessa torre à disposição, você tem o projeto básico onde a torre está lá registrada, você tem o projeto de engenharia com a RT recolhido, você tem a nota fiscal do equipamento que está instalado, você tem todo esse material à disposição. Se ele quiser fazer a verificação na torre, é um problema dele. Você não precisa desativar o serviço para que ele faça a verificação. Tá? E você tem vários outros instrumentos que você deve manter à disposição para que ele faça isso. Tá? O que não resolve é ele chegar e perguntar para você: esse equipamento está na torre homologado? Não viu nada, você não apresentou nada também, não tem nada. Você diz: não sei, não vou te dizer, se quiser sobe lá e verifica. Ele: não, você não vou subir, você desce o equipamento. Pronto, aí você enveredou por um caminho que não é benefício para nenhuma das partes. Tá? Veja bem, você tem algumas obrigações. Se você tem torre, todo mundo conhece ele. Se você tiver uma torre, você se obriga a ter todos os documentos relativos ao que está naquela torre, inclusive o ART com o projetozinho da torre bonitinho guardado. Isso entregue primeiro atende à documentação da torre. A verificação, a conferência, ele faz se quiser. Mais uma pergunta ali. O Matera, um pouquinho perguntando com relação à TV a cabo e as mudanças que tem.
um novo elemento que aparece no SEAC é o conceito da venda a bolso. Isso em nenhuma parte fica especificamente esclarecido. Até parece que tem uma contradição com os canais obrigatórios. Se eu estou vendendo a bolso, dá para interpretar que eu posso vender os canais que o cliente quiser. E como é que, por outro lado, eu tenho que oferecer os canais obrigatórios? Como fecha uma coisa com outra? E qual é o conceito de canal a bolso? Que o regulamento tem uma figura que não tinha antes, tá? Que o pessoal do STFC conhece. Você é obrigado a registrar um plano de serviço. Um plano de serviço diz qual é o pacote básico que você vai vender. Então tem um plano de serviço básico que tem que incluir os canais obrigatórios, tá? E aí os planos complementares a esse serviço básico. O contexto do avulso é sempre o seguinte: o cara vai comprar o básico e um avulso. Ele não tem como comprar só o avulso. Aí que está tirando diretamente da livre escolha do assinante. O assinante teria que escolher o que ele quer comprar. Não é o que tem que ser obrigatório. Por que é avulso se ele não pode comprar o que ele quer? É que, de novo, a maneira de usar a terminologia, na verdade, não é avulso. O que você tem que vender é um plano básico e os planos adicionais, tá? Que são complementos do básico. Então, você sempre fornece o básico com mais alguma coisa. O que eu não vou dizer que eu concordo com essa estrutura, porque eu acho que o ideal da TV por assinatura era escolher um a um que eu quisesse, tá? Mas a gente não conseguiu chegar lá ainda. Só um detalhe: esses planos de serviço que eu estou mencionando, não está muito claro como é que eles vão ser controlados, mas a expectativa é que você vai ter que registrar os planos de serviço e eles vão ser homologados pela Anatel. Tá? Então tem mais um papel. Ok. Mais alguma pergunta? Não? Ok? Nós agradecemos aqui a presença do Edmundo Matarazzo. Obrigado.